O Supremo Tribunal Federal decidiu que até o 3º mês o aborto não é considerado um crime. Eu gostaria de alertar você para o fato de que mesmo o Brasil, não sendo um país que defenda uma religião, isso está correto, porque a história demonstra para nós que quando ocorreu a união entre igreja e Estado, a coisa foi trágica. Apesar de não sermos a favor da união entre igreja e Estado, isso não indica que os nossos governantes, nossos líderes, estejam isentos de seguirem certos princípios universais ensinados por Deus. Uma nação que desconsidera os princípios divinos não pode ter a bênção de Deus. E, portanto, nós cristãos devemos dar mais atenção ao que diz o Supremo Tribunal Divino do que o Tribunal Humano. Mesmo que hajam várias opiniões a respeito de quando começa a vida de um feto, devemos considerar que, para Deus, o feto, não importa a idade e o tempo de vida que ele tenha, ele é muito importante. E eu vou apresentar para você, inclusive, algumas razões bíblicas. Antes, devemos atentar para o fato de que se o sistema nervoso central já é formado a partir da 3ª semana, isso demonstra que aquele pequeno ser que ali se encontra já sente algo. E que por isso a vida tem que ser respeitada. Alega-se, por exemplo, que a mãe tem que ter o direito sobre o seu próprio corpo e decidir se o bebê vai nascer ou não. Porém, essa é uma transgressão clara do princípio de Êxodo capítulo 23, verso 7. Aqui tem um princípio que diz o seguinte: da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Há um princípio aqui em Êxodo 23, verso 7, de que o inocente não pode ser morto. O justo não pode ser punido. A criancinha não tem nada a ver com a irresponsabilidade da mãe. Outro detalhe importante a considerarmos, a mulher, ela tem sim direito sobre o seu próprio corpo, mas não direito sobre a outra vida que está dentro dela. Quem tem esse direito é Deus. Se a mulher não quer ter filhos, então que seja responsável e use métodos contraceptivos, que não sejam abortivos, obviamente. Então, este princípio de Êxodo 23, verso 7, demonstra que Deus considera, sim, um crime o aborto. É óbvio, eu não vou falar aqui de casos especiais, em que muitas vezes a vida da mãe e do próprio feto se encontram em jogo. Não vou falar aqui de situações que envolvem um estupro, porque eu creio que devemos lidar com essa questão de forma muito responsável. Eu gosto muito do livro Declarações da Igreja Adventista, onde ele expressa uma opinião muito equilibrada a respeito, né? Ele diz que no mundo de pecado nós temos que tratar da questão do aborto de uma maneira bem responsável e, portanto, uma vítima de estupro, ela tem que decidir